Estamos de volta com o Jogo do Poder, contando com a participação dos deputados Adrian Mussi, do PMDB, e Eduardo Cunha, também do PMDB. Deputado Eduardo Cunha, o ministro da presidente Dilma, o ministro Carlos Lupe, vive uma situação extremamente delicada. O Conselho de Ética da Presidência da República diz que faltou zelo da parte dele diante de denúncias de malversação de recursos por parte de ONGs, diante da acumulação de cargos na Câmara do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, enfim. Houve uma reprovação ao comportamento do ministro Carlos Lupe por parte do Conselho de Ética. Ainda assim, a presidente Dilma ainda não o demitiu. Há uma expectativa, há uma certa apreensão sobre o que pode acontecer. Nesse fim de semana, a presidente embarcou para a Venezuela e ficou no ar aí a possibilidade de acontecer alguma coisa. Como é que você analisa a situação do ministro Carlos Lupe e o comportamento da presidente Dilma em relação a isso? Ou seja, você acha que ela não tem outra saída a não ser demitida? Veja bem, Ricardo, eu não quero entrar no mérito sobre o conteúdo das denúncias contra o Carlos Lupe, até porque eu não gosto de fazer pré-julgamento de ninguém. Eu acho que os fatos acabarão sendo apurados e a verdade vai vir à tona e ele vai poder se defender e efetivamente poderá ser ou não o culpado do que estão falando dele. Eu não entro no mérito. Eu acho que muitas vezes as acusações que são feitas são, na sua grande maioria, infundadas e com motivações políticas. Mas o certo é que o ministro Carlos Lupe perdeu a condição política de continuar no governo. Então não é um problema mais sobre o conteúdo das denúncias. Que o seu próprio partido, inclusive, coloca em dúvida. O seu partido está pondo em dúvida, todo mundo fala que a presidenta está mantendo ele apenas para que possa fazer a reforma ministerial em janeiro e poder dispor da pasta, ou seja, ele é um ministro que já morreu e só estão marcando a data para enterrá-lo. Então, na prática, ele deveria ver que esse quadro vai ser pior para ele, porque essa história de dizer, não quero sair nesse momento de denúncia, para depois, em janeiro, quando ele sair numa reforma ministerial, todo mundo vai dizer que ele saiu por causa da denúncia que ocorreu agora. Não vai mudar nada. Ele só está prolongando a agonia dele, fazendo com que mais denúncias proliferem, fragilizando o governo, fragilizando o seu partido, e na política ele já perdeu. Se ele já perdeu na política, a permanência dele no cargo, que não vai se dar depois dessa reforma ministerial, só está prejudicando a ele mesmo. Ele perdeu a condição política. Até acredito que ele seja inocente da quase totalidade das acusações que ele está sendo vítima, como a grande maioria dos ministros o foram. Só que ele perdeu a condição política e não adianta querer exercer um cargo político sem condições políticas. Concorda, deputado Adriano? Concordo plenamente. Eu também prefiro não falar em questões de acusações, prefiro esperar as conclusões. Do ponto de vista político, ele já não tem mais como permanecer à frente da pasta? Ele foi muito infeliz nas declarações dele, que quando, na verdade, ele deixou a presidente Dilma numa saia justa e incrível. Quando ele declara que só saía do ministério a bala, quer dizer, ele colocou a presidente Dilma numa situação difícil. Arrefecido, disse que amava a presidente. Pois é, então, infelizmente, o nosso ministro ele foi infeliz em algumas declarações que politicamente ficou insustentável para ele. Então, eu concordo plenamente. A questão das denúncias, eu não posso também julgar o que não foi julgado. Então, eu não posso... Deputado Adriano, o senhor acredita que nessa reforma ministerial que vem aí em 2012, haja uma reacomodação de forças que possibilite um maior espaço ao PMDB no governo? Eu espero. O PMDB tem mostrado ser um partido coeso, unido, e tem dado toda a sustentação possível ao governo. Então, eu acho que chegou a hora também do PMDB ser agraciado com maior espaço devido ao seu tamanho e à sua importância dentro do processo. Eduardo Cunha tem a mesma expectativa? Acha que a reforma política é o momento de se corrigir essa distorção que supostamente há da relação do governo com o MDB? Pode ser, mas eu diria que essa relação, ela não é só um ato de nomear ou trocar pastas no partido, dar mais uma pasta ou menos uma pasta, trocar a importância de uma pasta. É mais uma questão cultural de governo. Os compartilhamentos de espaço se dão nas políticas públicas que têm que ser aplicadas de forma igualitária com o PMDB, na distribuição dos recursos dos municípios, na forma de tratar os parlamentares no seu dia a dia. Eu acho que é um conjunto.
O ministério que o PMDB ocupe ou deixe de ocupar, um cargo A, ou B ou C, ele é apenas uma representação externa de uma coalizão. O mais importante é como o governo trata o partido que é coligado a ele. Isso, talvez, que tem que mudar um pouco de mentalidade. Está faltando um pouco de política dentro do governo. É um governo que ainda está muito novo, é um governo que, ao mesmo tempo, é continuidade de política administrativa e econômica, mas a política propriamente dita está sendo feita de uma forma diferente. E não há dúvida que o governo sofreu um baque com a saída do Palocci. O Palocci era o grande interlocutor e articulador que tinha no governo. E desde a saída do Palocci, não encontrou um caminho para fazer a política como vinha fazendo até aquele momento. O governo precisa encontrar o norte, delegar alguém que exerça o papel que o Palocci estava fazendo para não sobrecarregar a própria presidenta da República e orientar o seu governo que haja, não só o PMDB, eu acho que com todos os partidos que fazem parte da base. Acho que o PMDB é um pouco mais importante pelo ponto de vista de fazer parte como governo, por ter participado da chapa, mas os outros partidos coligados também são tão importantes do ponto de vista de respeito, de distribuição de políticas públicas que sejam para os seus municípios, para os seus filiados, para as cidades que eles administram, de modo que todos possam compartilhar de tudo aquilo que o poder, para quem o está exercendo, pode beneficiar a população a qual esses partidos governam. Essas rusgas que podem existir entre o PMDB e o PT não chegaram ao estado do Rio, porque aqui, por exemplo, a aliança se mantém, inclusive, para a sucessão do prefeito. Mas eu não estou falando de rusga com o PT, eu falo de espaço propriamente dito. Não é uma queixa direta que o PT está querendo atrapalhar ocupar mais o espaço do que o PT. Não estou criticando partidariamente, eu acho que a própria estrutura como um todo. E aqui no Rio, como você está falando, há uma aliança entre o PT. Inclusive agora, para a sucessão do prefeito Eduardo Paes, que se manteve a aliança. E qual a sua expectativa em relação à eleição municipal no Rio, Eduardo? Eu acho que a eleição municipal no Rio, o PMDB, junto com o PT, nessa chapa, com outros partidos devem vir, deve vencer a eleição no primeiro turno. Essa é a expectativa nossa. Você acha que o prefeito Eduardo Paes se reelege no primeiro turno? Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho. O Rio de Janeiro, como eu falei aqui anteriormente, se transformou num canteiro de obras e a população está vendo isso. É muito difícil, num processo que você tem uma Olimpíada, uma final de Copa do Mundo, a população mesmo trocar o prefeito e a política no meio do caminho. Eu acho que a própria população vai ver que, para o bem da cidade do Rio de Janeiro, a manutenção dessa política é muito importante. Deputado Adriano, e a aliança no interior? Como é que está o PMDB e o PT no interior, ou o PMDB de maneira geral? O senhor vê que o PMDB possa avançar e consolidar os espaços que tem nas prefeituras do interior, a começar por Macaé? Com certeza, com certeza. Macaé mesmo há aliança PMDB e PT. Lá é prefeito do PMDB, vice-prefeito do PT. E no interior do estado o PMDB está crescendo a cada dia que passa. Acho que essas eleições vai confirmar, mais uma vez o PMDB nas urnas do interior do estado. Eu acredito até que o PMDB avance mais ainda do que já tem se consolidado dentro do interior do estado. E vamos esperar para ver, né? Como é que fica a sucessão municipal em Macaé? Não, Macaé nós estamos trabalhando. Seu irmão é o prefeito, agora esgota o seu segundo mandato. Quem é o candidato do PMDB em Macaé? O candidato do PMDB, ele está trabalhando em cima de um nome já de dentro do governo, secretário, e estamos trabalhando para poder confirmar essa linha e o PMDB sair vitorioso dentro do processo das próximas eleições. Perfeito. O Jogo do Poder está se encerrando. O senhor tem 30 segundos aí para as suas considerações finais. Foi um prazer recebê-lo. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e agradecer ao companheiro, amigo, deputado Eduardo Cunha, a todos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, a todos os telespectadores que nos aturaram até agora e desejar a todos um feliz 2012. É verdade, a todos um feliz 2012, um feliz Natal. E muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.